Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Qual é a casa de meu Pai que Jesus se refere? É o universo inteiro. E aí ele fala que há muitas moradas, ou seja, não é só a Terra. A Terra é, na visão espírita, somente uma das moradas, que são infinitas, são incontáveis. A gente já teve outras encarnações. Na condição atual, a gente não se lembra, mas é muito provável que a gente já tenha passado por vários planetas e hoje, neste momento, estamos aqui na Terra. E possivelmente vamos continuar a nossa evolução passando a morar, a viver em outros planetas. Então, lá no item 8, Allan Kardec começa assim, falando sobre os mundos superiores e inferiores. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Ele coloca aqui que inferior ou superior depende do referencial. Para a gente, hoje, o referencial é a Terra. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma categoria dos mundos. São 5. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes. Aí, quando a gente lê isso pela primeira vez, vem a questão. E a Terra? A Terra se enquadra em qual categoria? Então, coloquem aí nos comentários, quem souber. A Terra é um mundo primitivo, é um mundo de provas e expiações, é um mundo regenerador, é um mundo feliz, é um mundo celeste? E a pergunta é, atualmente, porque assim como as pessoas que evoluem, progridem, os mundos também. Então, hoje, a Terra é o quê? Hoje, a Terra é considerada um mundo de provas e expiações, ou seja, já foi um mundo primitivo. O mundo primitivo é aquele destinado às primeiras encarnações do espírito. Deus está criando espíritos o tempo todo. Então, quando cria, o espírito ele vai primeiro para o mundo primitivo. E a gente tem essa imagem na nossa mente porque nós já passamos por um mundo primitivo. É fácil. Eu tenho na minha mente uma imagem do homem das cavernas. Está lá, com aquelas vestes ainda primitivas, ferramentas sem tecnologia, uma morada muito precária. E, além dessas condições exteriores, a gente tem ainda a moralidade. Quem está nessa condição está mais preocupado em sobreviver, em procriar. Então, não tem muito refinamento do seu pensamento, da moralidade, de como agir na sociedade. Não. E depois, o espírito, ele evolui e ele passa a um mundo compatível com o seu estado evolutivo. Passa para um mundo de provas e expiações, que é, no caso, aqui da Terra, é o estágio atual. E eu sempre ficava me questionando, por que provas? Por que expiações? O que é isso que isso quer dizer? Quais são os espíritos que estão aqui? É importante destacar que nem todos os espíritos que estão na Terra, ou que estão vivendo em um planeta, eles estão no mesmo grau de adiantamento. Essa classificação é de acordo com a normalidade. Há na Terra espíritos muito adiantados e há também espíritos ainda menos adiantados. Agora, o normal, o mais comum, o mais frequente é um espírito imperfeito. O que dá o estágio de adiantamento a um planeta, a um mundo, são os habitantes que nele estão naquele momento. Provas, porque quando o espírito vai encarnar,
existe toda uma programação. Onde vai morar, como vai ser o corpo, com quem vai casar, se vai ter filhos, qual vai ser a profissão. Ele estudou. E agora, quando encarnado, ele esquece de tudo e conserva somente a intuição. Esse esquecimento ele é momentâneo, porque quando ele volta para o mundo dos espíritos, ele se recorda de toda a sua história, e aí ele vai passar por uma prova. Só que não é uma prova teórica, é uma prova prática. E aí é que é mais difícil de se vencer. E o que é essa tal de expiação? Expiação é porque a lei ela é de causa e efeito. Quando a gente fere a lei, a gente cria um débito. Isso acontece de forma natural. E a gente precisa quitar esse débito. Para quitar, a gente muitas vezes precisa expiar, sofrer. Se no passado eu fiz uma outra pessoa sofrer, agora eu vou sentir isso na pele para entender e não fazer mais. É algo pedagógico. A gente não sofre porque Deus é mau, Deus nos condena. Não. Pelo contrário, Deus nos ama profundamente. Mas, para a gente aprender, a gente passa por aquela situação. Então, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Na evangelização das crianças, eu costumo contar uma história de um homem que ele fazia produção na sua propriedade e, decorrente dessa produção, tinha os resíduos, que eram tóxicos. Na comunidade ali, no entorno, tinham várias crianças. E as crianças, em contato com esses resíduos, começaram a adoecer, começaram a apresentar problemas respiratórios. Algumas crianças desencarnaram. A comunidade se mobilizou, reclamou, mas como o homem era muito influente, não aconteceu nada com ele. E aí ele continuou essa produção, continuou com esses processos até que ele desencarnou. E lá ele percebeu o mal que ele fez para os outros. E aí começou a planejar a próxima encarnação. Nessa encarnação seguinte, o que aconteceu como expiação? Ele mesmo experimentou problemas respiratórios, justamente que era para ele ficar quite com a lei que ele tinha ferido anteriormente. E aí, como reparação, que seria o estágio final para ele quitar esse débito com a lei, estava na programação dele ser professor. Então, ele passou a ser professor e ensinar as crianças a como cuidar do meio ambiente. Então, assim, ele fez todo o ciclo. Ele se arrependeu, ele expiou e depois ele reparou o mal que fez. É assim que funciona a expiação. A regra é, quem bagunçou tem que arrumar. Tem uma comparação que é assim, tem várias crianças na sala da casa. E a prova tem que equilibrar um copo na mão e ir até o outro lado da sala, sem segurar com os dedos, deixa só equilibrado na palma da mão. Seria uma prova, ir de um lado até o outro. Mas a regra é, se deixar cair, se molhar, se o copo cair e quebrar, quem deixou cair vai arrumar. Essa é a comparação com a expiação. Durante a nossa trajetória, por sermos ainda espíritos imperfeitos, mesmo sem querer, nós erramos. E aí nós vamos consertar, vamos aprender e depois não vamos mais errar. Então, no Livro dos Espíritos tem uma classificação, tem uma escala dos espíritos. No mundo de provas e expiações, predominam espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos perturbadores.
para mim, o que se destaca aqui são os espíritos neutros. Porque você não tem que ser necessariamente mal. Você pode ser omisso. E se você for omisso, você é um espírito imperfeito. O que a doutrina explica, nos ensina, é que a gente precisa fazer todo o bem que é possível. Quando a gente não faz o bem, a gente, de certa forma, está fazendo o mal. Ou seja, se eu tenho meios, se eu recebi a possibilidade de auxiliar alguém e eu deixo de auxiliar, eu estou contraindo o débito. Estou ferindo a lei de Deus. Acima do mundo de provas e expiações, o próximo estágio, hoje nós estamos, a Terra é classificado como mundo de provas e expiações, e vai passar para ser um mundo regenerador. A gente estava esperando isso há algum tempo, e agora essa transição planetária ela está se tornando mais tangível. Haroldo Dutra Dias, ele tem uma palestra que ele faz um cálculo para nos mostrar que a gente está na última hora dessa transição planetária para o mundo de regeneração. No programa Pinga Fogo, Chico Xavier foi perguntado de quando a Terra passaria para o mundo de regeneração, e aí ele disse, com base em Emmanuel, aproximadamente no ano de 2057. E aí, tem uma passagem que Pedro diz que, para Deus, um dia é como se fossem 1000 anos para a gente. Se a gente pega esse número, 1000 anos, e considera como se fosse um dia, ou seja, 24 horas, cada hora a gente divide 1000 por 24, são 41,66 anos. Se a gente fizer o cálculo, quem é bom de matemática aí, 2057 menos 41,66, isso dá 2015. Então, desde o ano de 2015, nós estamos na última hora para passar para o mundo de regeneração. O mundo vai acabar? Não, claro que não. Essa transição ela é gradativa. A natureza não dá saltos. O que acontece é que muitos espíritos estão desencarnando e aqueles que não têm condições, eles não permanecem na Terra. E outros vêm encarnando, já com um processador mais moderno. Minha filha aqui é uma dessas. Ela tem uma inteligência que eu me admiro. Com tudo, ela pega o meu celular, faz coisas que eu não faço ainda, e ela tem 6 anos. De vez em quando eu converso com ela, ela fala coisas que é de uma profundidade que eu fico assombrado. Então, essas crianças, elas já vêm preparadas para esse mundo de regeneração. Depois dos mundos de regeneração, vem os mundos felizes e os mundos celestes, que é difícil de a gente imaginar, porque a gente só sabe de ouvir falar dos bons espíritos e dos espíritos puros. A gente ainda não passou, a gente ainda não viu, por isso que a gente não tem uma imagem clara de como são esses mundos. A gente imagina o céu como se fosse um gramado onde todo mundo fica lá, paradinho, a tranquilidade eterna. E é claro que não é assim. O próprio Jesus falou, Deus trabalha o tempo todo, e eu também. Então, aqui a gente... nesse item de Kardec, ele vai falar como são os mundos inferiores à Terra e como são os mundos superiores à Terra. No item 8, ele fala, tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares, possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é sua única lei, sem indústrias, sem invenções,
dedicam a sua vida à conquista de alimentos. É bem difícil a situação. Isso não quer dizer que no mundo primitivo não haja bons espíritos. Claro que há. A gente não pode retroceder na nossa evolução individual, mas um espírito mais adiantado, ele pode encarnar em um mundo primitivo, porque ele vai liderar, ele vai ser um condutor do progresso naquela situação. Assim como na Terra, há bons espíritos, há espíritos puros que encarnam para conduzir a Terra nesse processo de regeneração, e também muitos espíritos desencarnados que colaboram nesse processo. Depois, Kardec vai falar sobre os mundos superiores. Como será lá? Será que tem WhatsApp? Será que tem Netflix? Será que o povo arenga muito? Como é que acontece nos mundos superiores? Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças, às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores, que são sempre elevadas, em vez de rostos pálidos, arruinados pelos sofrimentos e as paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. Muito diferente. É a imagem que a gente tem dos anjos e dos santos, pessoas iluminadas com as auréolas, que não precisam se arrastar como a gente faz caminhando, que podem, inclusive, voar. Kardec continua. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição. E longe de ser motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Nos mundos felizes, a relação de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados e nascimentos. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre seu semelhante, mas sobre a si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias dos ciúmes, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos.
Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. Alguém quer morar num mundo assim? Quem não quer, né? A boa notícia é que necessariamente nós vamos atingir esse grau de adiantamento. E aí só depende do nosso esforço, chegar lá mais depressa ou menos depressa. A gente viu os contrastes, né, do mundo inferior à Terra com o mundo superior. Parece um sonho, parece que a gente está no céu, com os anjos, sem guerra, onde ninguém quer ser superior a ninguém, e todos trabalham para o aperfeiçoamento moral. É o paraíso. Chegaremos lá. O mais importante da mensagem é que não importa a natureza do mundo exterior onde nós estamos. O principal é o mundo interior. Aqui, o critério para que os países sejam classificados como primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, lá até a década de 90, hoje é um país desenvolvido, país emergente, isso daí é o critério econômico. Mas, como Jesus nos ensina, há muito mais coisas importantes do que o dinheiro. O principal critério que a gente encarnou na Terra é para desenvolver a nossa moralidade. Quando a gente voltar para a pátria espiritual, a gente não vai levar o dinheiro, não vai levar nessas economias. A gente vai levar o nosso aperfeiçoamento. Então, o critério espírita para dizer se o mundo é inferior ou superior não tem nada de econômico. Aqui é puramente a moral, que, consequentemente, vai fazer com que as pessoas que habitam aquele mundo sejam felizes ou infelizes. O mais importante do que PIB, esses indicadores econômicos, é o indicador de felicidade, da consciência tranquila. E um espírito, mesmo vivendo na Terra, ele já pode estar em uma condição interior muito superior. Ali, durante a leitura, onde detalha os mundos superiores, ela é colocado que não há guerras. Por incrível que pareça, hoje, a gente ainda tem muitos problemas como esse no nosso mundo. A gente achava que a Primeira Guerra ia ser a definitiva, a Primeira Guerra Mundial. Depois veio a Segunda. E tem muitas guerras até hoje. Divaldo, em uma palestra, ele narra a situação de uma mulher lá na guerra entre os turcos otomanos e os armenos, que foi de 1915 a 1917. Os turcos otomanos eram muito, muito cruéis com os armenos. E uma guerra por causa da etnia. E é uma temática que hoje está muito evidente. Que tudo isso não passa de coisa muito superficial. O nosso corpo, ele tem essas diferenças, mas os espíritos são iguais. E ora o espírito assume o corpo com uma etnia e ora assume o corpo com outra. Nos mundos superiores não há essas divergências. Então, nessa guerra entre os turco-otomanos e os armênios, mais de 1,5 milhão de armênios foram mortos. Há uma passagem onde um comandante ele entrou em uma aldeia armena, invadiu uma casa onde tinha uma família com os pais e 2 filhas, uma de 12 e uma de 15 anos. O comandante matou logo os pais a sangue frio. A menina de 12 anos, ela foi estuprada pelos soldados no meio da rua até a morte. E a de 15 anos, ela foi feita escrava sexual desse líder.
por vários anos. Até que acabou a guerra, essa menina conseguiu escapar, ela fugiu. A Armênia estava devastada depois da guerra, então ela quis estudar e ela foi para a Turquia, foi para a cidade de Istambul. Ela fez o curso de enfermagem. Ela queria salvar vidas. E aí ela foi trabalhar em um hospital de emergência. Até que o diretor chegou para ela e falou: olha, nós temos um paciente muito grave. A pele dele começa a cair os pedaços, gera um odor muito forte, ele está em estado cadavérico. É provável que não sobreviva muito. Ninguém quis cuidar dele. Você aceitaria tomar conta desse homem? E ela disse: claro. Eu fiz um voto, salvar vidas. Então, foram 6 meses de uma dedicação ímpar, cuidando desse homem de dia e de noite. Essa mulher até emagreceu cuidando dele. E, de forma surpreendente, 6 meses depois, o homem estava curado. E foi lá agradecer o diretor do hospital. E o diretor disse: não agradeça a mim. Você precisa agradecer a enfermeira que tomou conta de você por todo esse tempo. E chamou a enfermeira. O homem foi agradecer e perguntou: qual é o seu nome? Começou a conversar com ela e disse: você falou turco, mas com a pronúncia, com a acentuação armena. Aí ela disse: é natural, eu sou desse país. E o homem disse: eu já fui no seu país durante o período da guerra. E aí ela disse: eu me lembro. O senhor foi na minha aldeia. O senhor foi na minha casa. O senhor matou os meus pais. Jogou a minha irmã para os seus soldados. E de mim fez escravo. E aí o homem ficou surpreso, né? E disse: mas desde o primeiro momento você me reconheceu? E ela disse: sim, desde o primeiro momento. E ele disse: por que você não me matou, então? E aí ela falou: porque eu ouvi o que o filho do homem falou. Que nós devemos perdoar. Que nós devemos amar. E esse é o critério. Isso é o que conta em qualquer mundo que a gente esteja. Seja primitivo, provas e expiações, regeneração, ou um mundo ainda melhor. Mesmo sofrendo tudo aquilo, o mundo interior daquela mulher estava tranquilo, estava em harmonia. E ela foi capaz, inclusive, de perdoar, de cuidar daquele homem. Coisa que na Terra pouca gente faria. Então, esse é o critério. A gente um dia vai chegar a essa condição. Não precisamos ter pressa. Hoje estamos na Terra e é um lugar muito bom de se viver. Tem as suas dificuldades? Tem. E a gente sabia. Quando a gente encarnou, agora, a gente sabia que ia passar por tudo. Inclusive por essa pandemia. E como diz Chico,
vai passar. Vai passar. Quem está desencarnando está sendo bem recebido no plano espiritual, está tendo todo o amparo, e depois que isso passar, nós estaremos em um mundo melhor. Até chegar a essa tão esperada regeneração. Então é isso, meus amigos. É importante a gente traçar esse panorama para a gente situar os mundos inferiores e os mundos superiores. E o mais importante de tudo é a gente viver o agora. Aproveitar que a gente está na Terra, que tem tanta coisa boa para a gente fazer aqui nesse planeta. Às vezes, por um período, a gente não pode ter tanta liberdade, né? Não pode sair de casa, mas a gente dá um jeitinho como a gente está fazendo agora aqui. Usando a tecnologia, batendo papo, encontrando com os amigos, fazendo live, e logo, logo estaremos numa situação melhor. Então é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado por emprestarem os seus ouvidos, os olhos, por um momento. Perfeito. Queremos agradecer ao nosso irmão Marcel e ao nosso irmão Manuel, né, pela gentileza, pela proposta, né, de divulgar o Evangelho. Nesse momento, a humanidade enfrenta essa pandemia com grande dificuldade moral e espiritual para entender esse mecanismo. E os amigos espirituais têm sido muito solidários. E eles têm nos ofertado palavras de conforto, fé e esperança em dias melhores. E perguntemos dos benfeitores que ajudam nos resgates das pessoas que estão acometidas da pandemia e que encarnam nos hospitais. Muitos deles não saem dos hospitais, ficam presos lá, na lembrança de tudo que aconteceu, e vendo o sofrimento dessas almas que ainda não se prepararam para esse processo, busquei na espiritualidade um consolo, um amparo. Perguntei a ele o que nós podemos fazer a mais, além do que nós estamos fazendo. Existe alguma outra característica, atitude e ação que eu possa fazer para ajudar mais? E os irmãos benfeitores, com muita simplicidade, com muita humildade, disse: apenas dê o melhor de si mesmo. Apenas dê o melhor de si mesmo. Naquele momento, nós que estamos aqui nesse momento, temos que dar o melhor de si mesmo. É uma luta árdua, não é fácil, a tristeza, dor e perda, isso é inegável, mas que precisamos caminhar com equilíbrio, com possibilidade de caminhar com Jesus. Muitas almas ainda precisam passar pela experiência da dor e do sofrimento. Embora algumas não compreenderam o que significa esse momento aqui na Terra. Muitas pessoas me ligam dizendo: Jonas, na sua experiência, essa pandemia vai passar daqui a um mês, 2 meses, 3 meses? E eu já sei que está preocupado porque não está indo para o shopping, não está indo bater perna, não quer ficar em casa, preocupado com o término da pandemia. Em não ajudar as pessoas, entendeu? Então, muitas pessoas ligam para mim, tem vários repórteres aqui falando sobre isso. O meu papel é dar o melhor de si mesmo. Esse é o momento que ainda haveremos de vencer a longo prazo. Não vai acabar agora. Enquanto não houver uma vacina, nós temos que ter esse controle. Do grupo T, tem pessoas que passaram pela Covid. Além da minha esposa, outras pessoas. Eles sabem a dimensão. Eles sabem do papel que cada um enfrentou para vencer a pandemia. Cada um sabe que vivenciou experiências surreais. Então,
Neste momento, amados irmãos, todos vocês que nos ouvem, dê o melhor de si mesmo. Faça a sua parte, que o Senhor nos ajudará. Agradeço a todos vocês. Peço encarecidamente que vocês possam nos ajudar nas campanhas da cesta básica, porque a fome não pode esperar. Há muitas famílias que se encontram num processo doloroso. Conto com a colaboração, com a prece e com as orações de todos vocês para conosco. Não tenho muito o que falar. Assim como o Marcel se emociona, eu também me emociono. E fico só preocupado com pessoas que não são ou não estão dando o devido valor. Acho que é brincadeira, que isso não existe, que isso é uma fake news. Mas paciência, façamos a nossa parte. E lembremos de que com Jesus triunfaremos. Muito obrigado. E vou pedir ao nosso irmão Marcel que faça a prece de encerramento por todos nós. Convido a quem quiser fechar os olhos, tema de paz, luz, tranquilidade, amor, elevar o pensamento ao alto e rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muita paz a todos. Então, amados irmãos, agradeço penhoradamente a presença. Que Jesus abençoe a todos vocês. Que vocês possam ter um bom final de semana. E lembremos de que com Jesus triunfaremos sempre. Muita paz, muita luz a todos vocês. Fique com Deus. Que assim seja.